Esse é o tamanho do nosso assunto. Né? Vamos falar de sexualidade. Vocês terem uma ideia do que vai vir pela frente. Por que esse tema? Está alterando aqui. Porque você sabe que eu falo um pouco alto. Ele controla? Ok. Porque esse assunto, de mulher, a gente toca nele. E é importante a gente fazer referência a ele. Por quê? Duas das maiores dificuldades que a gente vive na Terra hoje está relacionado às questões sexuais e relacionamentos familiares. Hoje é porque nós temos lares desequilibrados, sexualidade desequilibrada, relacionamentos infundados. É que nós temos crime, tráfico, assassinato, suicídios. Toda a ordem de problemas que nós temos hoje na sociedade, ela está relacionada com família. Com família. Ainda que os pais sejam exemplos saudáveis, as relações instáveis geram uma série de dificuldades. E uma das dificuldades maiores que a gente tem hoje é dentro da questão sexual, que tem a ver com a família. Porque muitas vezes a dificuldade começa dentro de casa, e vocês vão ver aqui nos exemplos que a gente vai estar dando. Tá? Inicialmente, olha como que a espiritualidade enfoca para nós. Essa frase do André Luiz nos dá uma liberdade de falar. Psicologicamente, cada espírito manifesta, cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente. Psicologicamente, cada espírito conserva na área do sexo um problema diferente. Ou seja, André Luiz não isentou ninguém. Não isentou ninguém. Todos nós temos problemas na área sexual. Todos nós temos. Quando Jesus vai conversar com a mulher adúltera, no capítulo 8 de João, e ele fala, no versículo 7, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Vocês lembram o que acontece? Cada um vai soltando e vai saindo de mansinho. Né? Do mais velho para o mais novo. Tá? Por quê? Do mais velho para o mais novo? Porque a tendência, quanto mais velho, mais dificuldade. E nem sempre mais discernimento. Nem sempre. Então a probabilidade de eu ter mais dificuldade do que um jovem de 20 anos é muito maior. E esse jovem de 20 ter mais dificuldade do que um garoto de 10 é muito maior. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado? Ninguém atirou. Porque a dificuldade, aquele grupo que estava pronto para apedrejar, representa a gente. Representa a gente. Porque todos nós temos dificuldade nessa área. Quando a pessoa fala assim, eu sinto que para mim está super equilibrado. Eu não preciso mais, eu não toco nesse assunto. Muitas vezes a dificuldade dele é essa mesmo, é a rigidez. Ele nem toca nesse assunto. Tá? E esse assunto é para ser tocado. É para ser falado. Não, na minha casa é tudo tranquilo. A gente nem conversa sobre isso. Eles chamam isso de equilíbrio. Tá? Se nem conversa, é porque o problema é maior do que o que a gente pode imaginar. Tá claro? E todos nós temos problemas nessa área. Existem pessoas que comentam sobre alguém. Você viu fulano? É. Depois que começou a namorar, eu disse, nossa, mas aquilo ali é sarro para cima e para baixo, o tempo todo passa a mão em um local público, e não sei o que e tal. Aí eu começo a falar daquele como se ele, o falante, não tivesse problema nessa área. Não existe, gente. Não existe entre nós encarnados quem não tenha dificuldade na área sexual. Muitas vezes a pessoa não tem dificuldade explícita como a mulher adúltera,
mas carrega tantos transtornos mentais e emocionais que está tão grave quanto o da mulher adulta. Está claro? Ficou dúvida? Não? E aí? Calma, aí a gente tem muito pela frente, não bate palma não. Volte devagar. Olha só. E aí vocês vão ficar atentos. Dentro das colocações que a gente for fazendo, vocês vão se manifestando, pode fazer perguntas, tá? Que o nosso momento ele é aberto. Tudo bem? Me permite só, esse trabalho está sendo gravado. Então eu gostaria que aqueles que fossem que estiverem na intenção de fazer a pergunta, levante a mão, nós levamos o microfone para que a pergunta fique gravada e a resposta também. Ok? Emmanuel, a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. A aplicação do sexo, cada um faz do jeito que ele acha melhor. O que é certo e o que é errado? Depende dos dois que estão envolvidos. A aplicação do sexo é assunto pertinente à consciência da criatura que está envolvida. Não é a gente que vai colocar o que deve e o que não deve. Nós vamos, dentro dos parâmetros normais, sociais, aceitáveis, nós apresentaremos o ponto de vista da doutrina, pontos de vista sociais, mas a escolha é da criatura. Ah, mas eu não concordo com isso. É um direito. A pessoa não tem que concordar com a postura dessa ou daquela outra pessoa. Porque esse é assunto pertinente à consciência. É a pessoa que vai estar rediscutindo isso consigo num outro momento. Hoje, ele acha certo isso e aquilo. Daqui a 5 anos, ele já não concorda com essa posição. Daqui a 12, ele já está pensando de outra maneira. Então, isso é assunto pertinente à consciência da criatura. Aí, tendo esse livro, Desafios da Educação, a gente vai estar tirando algumas questões desse livro. É um livro de perguntas e respostas, são 85 perguntas e respostas sobre educação. Educação na casa espírita, sobre sexualidade, relacionamento afetivo, sobre o uso de drogas, sobre como lidar com os vícios com os jovens, como lidar com os vícios com os adultos, educação da criança especial, a sexualidade, nós vamos trazer várias questões. É um livro que eu penso que as famílias deveriam adotar no culto do lar. E aquelas famílias que ainda não adotaram o culto do lar, adotem o culto, depois adotem o livro. Do Raul Teixeira, discografia do Raul Teixeira sobre o espírito de Camilo. Tem muitos espíritas que ainda não estão fazendo culto. Ou então na semana que brigam, aí empurra, aí faz culto. Como se o mentor fosse culpado. Não faz culto no lar, não. Então, adotem o culto no lar e adotem desafios da educação. Vocês vão discutir perguntas e respostas, são 85 perguntas e respostas. Discute uma, comentou, pronto, fecha o livro, depois abre o Evangelho com o Espiritismo. Não precisa ter pressa para ler o livro, tá? Uma das colocações deste livro é esse movimento que nós estamos fazendo aqui. Fala-se muito em educação sexual das crianças e dos jovens. Mas o que os centros espíritas podem fazer em prol da reeducação sexual dos adultos, inclusive dos cônjuges? O que as casas espíritas podem fazer? Isso que nós estamos fazendo aqui está dentro do movimento espírita? Vocês sabem que isso aqui não é comum. Isso não é comum. As casas têm uma dificuldade de focar nesse assunto. Tá? Acham que para poder falar desse assunto tem que ser uma pessoa de moral ilibada. Não é isso não, gente. Para falar desse assunto é só estudar. Porque se for procurar alguém com a moral perfeita para falar, todo mundo vai ficar mudo. Mas para falar desse assunto tem que ter uma moral ótima. Ou então não vai falar. Ninguém que vem no palco da doutrina espírita está em condições de perfeição. Ninguém.
Mas são pessoas estudiosas. Estudam o tema, vai lá e fala do tema. Isso é difícil, não? As casas tinham que estar promovendo isso. E aí, é a pergunta de número 80. Olha a forma que o Espírito de Camilo coloca para nós. Eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem esse ponto que a gente está trazendo. As casas espíritas podem e devem trabalhar esse tema com exposições, com debates, com discussão, com textos, para eliminar os vícios sexuais que estão enraizados e continuarão mantidos sem admitirem que a sua vida sexual tem ligação com a sua saúde moral. Se a gente não admitir que as nossas questões sexuais têm relacionamento íntimo com a nossa saúde moral, nós vamos continuar repetindo problemas, encarnações e encarnações repetindo problemas. Então a gente tem que estar fazendo isso aqui. Mas tem casos que tem dificuldade. Começa a trabalhar, nós temos que falar de reencarnação, de forma espiritual, perispírito, vida pós-morte. Isso tudo é verdade, quem está falando, estudando. Mas os assuntos que estão assolando a comunidade espírita, os jovens, os adultos, hoje, precisam ser falados com mais veemência. A gente tem que ter essa liberdade de estar trocando ideia, de estar fazendo perguntas, respondendo, pesquisando, trazendo referência. A gente tem que ter liberdade de fazer isso. Senão nós não vamos aprender nunca. A gente vai ficar preso apenas naquelas situações rotineiras. Enquanto o nosso organismo, o nosso passado está gritando dentro da gente. A gente vai na casa espírita, vai ficar com sono. Vai ficar com sono, vai ficar um passe. Então a gente não precisa nem de ficar tímido. Será que eu pergunto isso? E se eu perguntar e ele pensar que é sobre mim? A gente tem isso, né? Principalmente no assunto de sexualidade. E se eu perguntar e ele pensar que vai estar falando de mim? Deixa de bobagem. Nós vamos participar. Vamos fazer com que o tema fique rico. Por quê? Porque esse momento, para nós, é um momento raro dentro da casa espírita. Por isso, Luiz, que quando eu estou falando, vamos falar do assunto tal. Eu vejo um encontro, vamos aproveitar o momento tal. Para a gente poder enriquecer o nosso tema. Ok? Bom, e aí eu pergunto para vocês, que horas a gente deve conversar, então, sobre sexo com a criança? Vocês têm até 9 horas para responder. Quando a criança perguntar isso, até aí está fácil, tá? E se a criança não pergunta? Tem que falar verdade de nascer. Oi? Tem que falar verdade de nascer. Falar antes de nascer. Ele está na barriga, você já começa. Menino, para pegar ele vai transar. Tem muito mais coisas do que uma simples transa na sexualidade. Tanto que quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando de diversas situações. Quando a gente fala de sexo, nós estamos falando de envolvimento físico. Isso aqui é sexualidade. Estamos vivendo a nossa sexualidade. Quem vai colocar isso para nós é Emmanuel, no livro de Sexo, no capítulo 6, intitulado Energia Sexual. Olha a nossa troca de energia aqui o tempo todo. Quantos pintores, quantos filósofos, quantos escritores, quantos políticos, quantos não se envolveram fisicamente com o sexo, mas exauriram as suas energias nas atividades que eles se dispuseram. Isso é sexualidade. O Chico, por exemplo, ele se envolveu sexualmente com as obras. Ele se envolveu, a energia dele estava toda investida ali. Não existe energia para o sexo. Se eu não usar essa energia, eu vou adoecer. Não existe, não. A nossa energia está ali. Ela pode ser direcionada para o sexo, pode ser direcionada para a pintura, pode ser direcionada para a escrita. Ela pode ser direcionada para N atividades. Agora, quando a gente pergunta que horas nós vamos conversar sobre sexo com a criança, é uma perguntinha deste livro, Desafios da Educação. Quando os pais devem falar sobre sexo